Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e hoje nós, aliás, neste bloco, hoje estamos falando sobre esse relacionamento com Deus, eu quero falar com Deus. Neste bloco, segundo bloco do nosso programa, a gente sempre tira esse momento para rezar com você e trazer as suas mais sinceras preces, aquilo que está no seu coração, que você entende que a partir do seu pedido e da nossa, não intercessão, mas da nossa apresentação a Deus desses pedidos, a pessoa ou a situação, a pessoa que estiver precisando da oração, receba essa bênção, receba de fato esse conforto espiritual e a situação que ela possa, se for uma situação difícil, uma situação grave, que essa situação possa se amainar, não é? Diminuir ou a pessoa ter um pouco mais de serenidade para enfrentar aquilo que às vezes é tão difícil, tão complicado. Eu queria no início deste momento de oração trazer como intenção dos nossos irmãos e irmãs que estão apresentando os seus pedidos, não é? Se você não fez o seu pedido ainda, você pode ligar, mesmo que a gente não fale nesse bloco, a gente continuará lendo os seus nomes, 0 operadora 19 3871 9620. Quem faz o seu pedido de oração é o Valfran dos Santos Costa, ele é de Timon, lá no Maranhão, ele pede assim, que Nossa Senhora o abençoe com saúde e proteção, paz também, e ele pede assim, olha, que Nossa Senhora possa interceder e que mande chuva para a sua terra. A gente sabe quanto é difícil, não é? A gente viver sem a água, a chuva que rega a plantação e que dá de fato a suavidade que a gente precisa na nossa vida comum. E ele pede também pelo Padre Newton, da paróquia Santíssimo, lá em Teresina, no Piauí. Está dado o recado, o abraço enviado e vamos pedir, Valfran, que Deus possa de fato, por intercessão de Nossa Senhora, enviar aí a chuva para a sua terra. A Maria das Graças de Medeiros Souza era de Sítio Novo, lá no Rio Grande do Norte, e ela pede oração por ela mesma, pede também pela sua saúde física e espiritual, pede por toda a sua família, por proteção divina e para todos os que precisam de oração e de maneira especial por todos os doentes. A Marilene Rolim de Souza Prado, ela é de Sumaré, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, e ela pede pela renovação da saúde de Luiz Gonzaga. Pede também por toda a sua família, saúde, paz, proteção e pela restauração do casamento, de um casal que ela apresenta aqui e também pelos seus irmãos. A Maria Cleusa Mota Fukuoka, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, e pede oração pela alma do seu filho Mário Fukuoka, ou Fukuoka, desculpa se eu li errado. Vamos rezar pela alma assim do seu filho, pode contar com as nossas orações. A Fabiana Bordrim, ela é de Valinhos, aqui no interior, aqui onde está a Associação do Senhor Jesus. Ela agradece às mãos ensanguentadas de Jesus pelas graças recebidas, pela cura e libertação dos vícios de Luiz Roberto Bordrim e também pede pela saúde de Emerson Clayton Nalim e pede sabedoria para todas as crianças que a cercam. A Maria Aparecida Soares, ela é de Delmiro Gouveia, lá em Alagoas. Ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, por cura e libertação. Pede por Lucielmo e também por Luciana, por emprego também para Lucilene e ainda pede pela saúde de Luzia da Silva, por seus pais Maria e Tibúrcio Sebastião, pede também por Maria dos Anjos, Antonino da Silva e por sua aposentadoria. E por último aqui, a Maria Rosa Dias de Souza, ela é de Alto Belo, em Minas Gerais, ela pede pela cura e recuperação de Arenice Valmir Mascarenhas Dias de Souza, pela sua vida financeira, pede por sua saúde, por todos da sua família e também pela cura e libertação dos vícios de Domingos Valdeci. Você pode continuar fazendo seus pedidos de oração, porque estamos rezando e apresentando diante de Deus os seus pedidos e as suas intenções. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o casal Ademar e Beni, que eu os encontrei, eles são sócios aqui da Associação do Senhor Jesus, conhecem toda a nossa história, conhecem os nossos trabalhos, acompanham a programação da Rede Século XXI. Então, um grande abraço para o Ademar e também para a Penny, um casal muito, muito legal que eu encontrei esses dias numa das minhas andanças aí. Eu vou agora fazer a oração do Salmo do Dia e eu queria que você, como uma referência, tivesse o seguinte, pensasse que a graça de Deus, ela sempre está na sua vida. Principalmente, segundo o Salmo, quando nós vivemos um tempo de perdão na nossa vida. Então, o Salmo que eu vou rezar hoje é o Salmo do dia, que nós rezamos hoje. Se você foi à missa, você sabe qual é. Se você vai à missa, é uma oportunidade para você se preparar para o Salmo que você vai ouvir, não é? E esse Salmo fala sobre a felicidade do perdão. Às vezes, nós temos uma
dificuldade quando falamos da palavra de Deus, porque nós achamos que ela é muito complicada. A palavra de Deus não é tão complicada. Eu acho que quem complica somos nós, porque todos nós queremos ser grandes estudiosos da palavra. E quando a gente pega a palavra apenas para estudar só, você perde a referência dela, que é a ação do Espírito Santo. Então vamos pensar nisso. Você vai pegar a sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí. Não sei qual é a versão, qual é a Bíblia que você tem, mas isso não importa. O conteúdo, o centro, a essência, toda a Bíblia ela tem. E é o Salmo 31. E o Salmo, ele diz assim: feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a que o Senhor não argue de falta alguma e em cujo coração não há a dor. Enquanto me conservei calado, mirraram-se os meus ossos entre contínuos gemidos. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim. Esgotavam-se as minhas forças, como ardores do verão. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Eu disse, sim, vou confessar ao Senhor os meus pecados. E vós, Senhor, perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento de extrema necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois, Senhor, o meu asilo, das angústias me preservareis e me envolvereis de alegria na minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queira ser sem inteligência como o cavalo, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, exultai todos vós que sois retos de coração. Esse salmo de hoje que a gente leu na nossa liturgia, ele tem muitas palavras, você há de concordar comigo, que são muito difíceis de serem entendidas, não é? Às vezes a palavra de Deus, ela não quer te afastar dela, obviamente, mas algumas palavras são complicadinhas, não é? Às vezes eu tenho que procurar ali no dicionário para ver o que quer dizer aquilo ali. Mas o importante é a gente compreender a essência. Às vezes nós usamos essa ideia assim, mas a palavra de Deus é muito difícil, então eu não vou conseguir jamais compreender aquilo que ela diz para mim. Não. Essa é uma motivação que a gente tem para se afastar e não ler a palavra de Deus. Mas é importante a gente buscar com referência, sabendo que aqui, por exemplo, o texto fala sobre o perdão. O perdão é uma das coisas mais belas que nós conhecemos e sabemos, não é? Sem o perdão, a gente perde um pouco a referência daquilo que é o amor e que é a misericórdia de Deus. Se a gente não pensa na misericórdia de Deus como um ato que nós também podemos realizar, fica difícil. E aí, o que a gente pode pensar e talvez trazer como referência para a nossa vida? É sempre bom a gente buscar aquilo que nós entendemos como graça de Deus. Sabe, a graça de Deus ela é especial e só pela misericórdia a gente consegue compreendê-la. E quando nós falamos de misericórdia, a gente fala do perdão. Por isso que o Salmo, ele fala exatamente isso. O Salmo não diz para você assim, olha, perdoar é facílimo. O Salmo não diz isso. Ou então o Salmo diz assim, olha, você tem a obrigação de perdoar as pessoas por causa disso, disso e disso. Não. O Salmo, ele contempla a felicidade daquele que vive essa experiência. É difícil isso? Claro que é. Meu Deus do céu, a gente não pode nem pensar nisso. Então traga isso na sua oração de hoje como uma referência. A necessidade do perdão como uma busca total que a gente tem de querer falar com Deus. Essa é uma outra maneira. Lembra que eu falei primeiro de Jesus Cristo, a referência? A segunda é essa dimensão do perdão.
É claro que tudo isso fica um pouco mais difícil na nossa vida comum, porque quando a gente pensa nos nossos trabalhos, né? Quando a gente pensa naquelas coisas que a gente vive comum na nossa comunidade, sabe? Vou me encontrar com aquela pessoa que me fez mal, foi muito chato encontrar com essa pessoa, é muito chato encontrar com essa pessoa. A experiência do perdão aí, ela funciona muito bem. E a gente até entende o seguinte: quando você tem uma dificuldade com alguém, não quer dizer... O Evangelho diz que sim, que a gente tem que perdoar e conviver com aquela pessoa tranquilamente. Mas nós sabemos que isso não é tão simples assim para nós, não é? Por isso a gente sempre tem aquela orientação. Às vezes algumas pessoas nos fazem muito mal. A presença daquela pessoa nos faz muito mal por N situações. Eu não estou no coração de vocês, no seu coração, não estou na sua mente para dizer, não, você está errado, você tem que se encontrar com aquela pessoa. Não. Se eu digo e determino isso, eu estou dizendo que eu vivo isso tranquilamente e preciso viver isso tranquilamente. Nem sempre acontece comigo também. Às vezes, quando nós não nos sentimos bem com determinadas pessoas, é até bom que a gente evite o relacionamento com ela. Até o momento em que a gente possa digerir isso mesmo dentro do nosso coração, para depois voltar a um relacionamento sadio e tranquilo com aquela pessoa. Mas a gente precisa também de um tempo. E um tempo que às vezes a gente custa para fazer acontecer. Então, por isso que hoje, nesse momento de oração, eu gostaria que isso ficasse bem claro para você. O perdão, segundo o nosso salmo, é aquilo que traz a felicidade à pessoa. Se é o que traz a felicidade para a pessoa, indiretamente o salmo diz que seria interessante que a gente fizesse essa experiência, que eu e você fizéssemos essa experiência, não é? É fácil? Eu sei que não é. Não adianta a gente querer aqui ficar ludibriando e dizendo, olha, não é fácil, não é fácil. O Papa Francisco até mesmo insiste, olha, o perdão é esse exercício que de fato ele muda completamente a nossa vida, mas ele é uma força que exige muito de nós, é uma atitude, melhor dizendo, que exige muito de nós. É uma força que nós nem sempre temos. Por exigir tanto, ela traz tantos benefícios. Então hoje vamos fazer isso, vamos trazer como referência esse segundo passo, né? Eu vou daqui a pouco me ajoelhar, fazer a oração para você, com as intenções que você tem, mas eu gostaria que você só relembrasse isso. A primeira referência para que você fale com Deus é Jesus Cristo. E qual é a referência a partir dele? Tirar o tempo que você precisa e sabe que tem para falar com ele. Segunda questão é essa dimensão do perdão, que pode acontecer na nossa vida. Então, vamos tentar fazer isso. Buscar isso, a referência de Jesus e, se possível, perdoar. Nós vamos então fazer um momento de oração. Eu quero trazer aqui todos esses nossos irmãos que eu rezei, as intenções que eu apresentei, não é? Às vezes as pessoas colocam algumas intenções que a gente não tem tanto, não colocam, não expressam, não ligam, mas estão em sintonia com a gente pelo seu pedido de oração. Então é isso que nós vamos apresentar a Nossa Senhora, é isso que nós vamos pedir à Sagrada Família que interceda de maneira toda especial por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, eu te peço por todos esses nossos irmãos e irmãs que ao longo desta manhã já estão sintonizados, rezando conosco, apresentando seus pedidos de oração. Cada um, a partir do seu coração, te apresenta a sua maior necessidade, a sua aflição, a sua angústia, a sua alegria, a sua felicidade, os seus propósitos. Então acolha cada um desses nossos irmãos que neste instante tiraram o seu tempo para rezar conosco e para apresentar aquilo que era mais importante e que estava dentro do seu coração e na sua vida. Que eles possam, a partir desse dia, receber a bênção, a serenidade e a paz. Tudo isso eu te peço, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bom demais a gente rezar, né? Ficar juntos num momento mais de intimidade com Deus, né? Nem sempre a gente pode fazer isso na nossa vida comum, não é? As atividades são tantas e a gente acaba tendo isso como desculpa também e não rezando tanto e não apresentando pelo menos um tempinho com Deus. Mas hoje nós fizemos como todos os dias a gente faz aqui. Então espero que tenha te ajudado, pelo menos trazido um pouco mais de serenidade para a sua vida, para o seu coração. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente já volta. E você sabe, aqui é um instantezinho só. Até lá.
Domini